A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estudar sobre o caráter ético de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve nesse canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o seu comentário, pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis, então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição número 2 aqui da classe dos juvenis. Nesse trimestre, o terceiro da CPAD, nós estamos estudando sobre a questão de ética cristã. Agora nessa lição nós vamos entender a respeito dessa perspectiva ética de Deus, o caráter ético do Senhor. Nesse trimestre nós estamos observando uma ética cristã voltada para os jovens. É muito importante a gente ter essa noção. Iniciando a sua lição, apresente o texto bíblico em sala de aula, você servo da palavra. Observa que a sua lição tem alguns objetivos específicos, fica ligado para você não fugir do assunto. Sua lição hoje possui 3 pontos. Então é importante você descrever ponto a ponto antes de ministrar, para os seus alunos ficarem espertos e também esperarem essa ministração, e o final de cada ponto tem uma dinâmica chamada ação do tópico 1, 2 e 3. Então utilize essas ações para você dinamizar a sua aula, tá? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: os atributos morais de Deus. Para entendermos a respeito do caráter ético de Deus, a gente precisa entender esses atributos de Deus. Deus possui atributos e possui atributos morais. E a palavra de Deus também descreve para a gente. É muito importante você apresentar os textos bíblicos para os seus alunos utilizarem esse recurso em sala de aula. O primeiro atributo moral do Senhor chama-se santidade. É importante você apresentar o texto bíblico, a palavra de Deus. Levítico capítulo 11, versículo 45. Leia esse texto em sala de aula com os seus alunos para descrever a respeito da santidade do Senhor. A santidade de Deus é incomparável. Esse é um atributo moral do Senhor. Sua santidade não se corrompe. E é interessante que essa santidade é única, pertence a Ele. Ele é um Deus santo. Leia Levítico capítulo 22, versículo 8. Leia também em sala de aula com os seus alunos o texto bíblico, isso vai te ajudar muito, de Salmos 22, versículo 3, e peça outro aluno para ler outro texto bíblico que descreve a santidade do Senhor. Apocalipse 4:8. Faça essas leituras em sala de aula. Outro aspecto moral do Senhor está apresentado também na palavra de Deus, esse aspecto moral e ético, o amor. João capítulo 3, versículo 16. Leia esse texto com seus alunos. É claro que eles já vão saber até de cor. Esse amor é um objeto exclusivo, é um atributo moral. O amor de Deus é incomparável. Ele compartilha com seus servos, com a sua criação, mas o seu amor não tem igual. Nós não merecíamos esse amor, mas Ele, em primeiro lugar, nos ofereceu. E o amor de Deus não é o amor corrompido. O amor de Deus é diferente. Ele é ético, ele é moral. Leia o texto também de 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 10. Olha o que João descreve a respeito desse amor. Esse amor que vem de Deus, esse atributo que é do Senhor. O terceiro atributo chama-se verdade. Em Deus não tem mentira. Deus não pode mentir. Números capítulo 23, versículo 19. Não se esqueça de ler esse texto bíblico, tá? E apresente a palavra de Deus para os seus alunos. Deus, ele é ético. Em Deus não há mentira. Essa corrupção não entra no coração do Senhor. A palavra de Deus é verdade. Deus é verdade. João capítulo 3, versículo 33 faz questão de dizer que em Deus não tem fraude. Deus não pode ser corrompido. Deus é Senhor e a verdade dele é absoluta. João 8,32, além da verdade do Senhor nos proteger, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará.
Olha que coisa linda que nós estamos aprendendo na EBD. Outro atributo moral que nós conhecemos de Deus, de acordo com a Escritura, chama-se fidelidade. Josué capítulo 23, versículo 14, a Bíblia faz questão de dizer que Deus é fiel. Ele é fiel na sua palavra, para com seus servos, a sua fidelidade não cai por terra. Salmos 89, versículo 2, 1, vale a pena ler a respeito da fidelidade do Senhor para com seus filhos. Hebreus capítulo 10, versículo 3, vale a pena compreender a respeito dessa fidelidade que Deus concede, e essa fidelidade faz parte do seu caráter moral e ético. Outro atributo moral e ético do Senhor chama-se paciência. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. Então você percebe que Deus possui os seus atributos morais e éticos. Apresentando isso para os seus alunos, apresente então em sala de aula. É muito importante você apresentar a ação do tópico 1 e avançar para o ponto de número 2, onde nós vamos entender ainda melhor a respeito desses aspectos éticos que o Senhor possui. O reino de Deus. Como a ética é aplicada no reino de Deus? Qual é a ética do reino? É importante a gente entender isso no segundo ponto da nossa lição aqui na classe dos juvenis. Marcos capítulo 14, 11 e Lucas também faz questão de chamar de reino de Deus. Já Mateus já traz outra pegada, ele chama o reino de Deus de reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, vale a pena ler esse texto. Então o reino de Deus e o reino dos céus fazem parte desse princípio do reinado do Senhor. É a mesma coisa, só que cada um está descrevendo de uma forma, em uma linguagem diferente, para a gente poder entender melhor. O reino possui aspectos éticos, e é importante a gente entender que esse reino já está presente. Lucas 17, 21 diz que o reino está presente na vida dos salvos, nas suas ações, nas manifestações de milagres, nos testemunhos, na prática ética de cada cristão. Nós demonstramos aqui o reino de Deus. Você, seu aluno, demonstra que esse reino está presente quando você testemunha de Jesus e é fiel ao Senhor. Romanos 14, 17, vale a pena ler esse texto bíblico em sala de aula. Outro aspecto que eu quero destacar a respeito do reino, desses valores éticos que a própria lição apresenta para você, é que o reino também se manifestará no futuro, no milênio. Apocalipse capítulo 20 fala a respeito do milênio. Esses aspectos éticos que já estamos sendo treinados agora serão utilizados no milênio, no reino futuro, onde Deus governará com a sua igreja. Mateus 26, 29, vale a pena ler esse texto bíblico em sala de aula para descrever esse reino de Deus nesses aspectos no futuro. Lucas 22, 16, lê esse versículo com seus alunos. E 1 Coríntios 15, 23 e 24. Esses versículos demonstram que o reino também possui aspectos éticos, morais. Terminando o ponto número 2, apresente a ação do tópico 2. E vai então para o terceiro ponto da sua lição, o último, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe dos juvenis. As virtudes manifestadas pelo reino de Deus. Quais são as virtudes éticas, morais, que o reino de Deus manifesta para os cristãos, para a gente? 1 Coríntios 4, 20, o apóstolo Paulo chama essas virtudes, essas práticas éticas, de virtudes morais, de bênçãos concedidas pelo reino para os cristãos. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus faz questão de dizer que os seus discípulos são diferentes. No reino, eles são comparados ao sal e à luz. Somos diferentes nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas relações interpessoais. Mateus 5,16 fala a respeito da obra que os santos apresentam, das obras de Deus através dessas práticas, ou seja, quando eu compro e pago, eu sou honesto, estou apresentando exatamente as obras do reino. Quando eu decido não fumar, não utilizar as drogas, mas exaltar a Jesus de forma ética, de forma moral, eu estou
estou apresentando aspectos morais do reino, quando eu decido não entrar pela prática do homossexualismo e quando eu decido não entrar pela prática do sexo antes do casamento, do adultério, eu estou apresentando que eu sou sal diferente e exercendo as práticas do reino. 2 Coríntios 7:1 diz que o reino de Deus, esses aspectos éticos são demonstrados em santidade. Quando você decide ser santo, se consagrar ao Senhor, você está demonstrando os aspectos éticos do reino. Salmo 78:8 faz questão de dizer que esses aspectos são demonstrados pela fidelidade do cristão a Deus, em servir o Senhor de todo o coração. Gálatas 5:22 fala que a paciência também faz parte desse aspecto e esse atributo moral Deus compartilha conosco. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Fale a respeito desses aspectos éticos do reino. Vale muito a pena compartilhar isso em sala de aula com os nossos alunos. Um beijo no teu coração. Já tem aula gravada aí, fica ligado, tá? Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser.